Hoje eu vou lhe ensinar o que você não deve fazer na hora de emitir pareceres na Lei 14.133. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os requisitos dos pareceres da nova lei de licitação. Então, para que vocês não emitam pareceres equivocados. O que acontece? A gente tem visto alguns erros na emissão de pareceres que não têm seguido da forma como deveria as regras do artigo 53. Vamos relembrar rapidinho que o parecer jurídico ele está regulamentado na Lei 14.133, no artigo 53, e lá no artigo 10 também se trata do parecer, deixando claro que esse parecer jurídico prévio, à publicação do edital, ele é obrigatório, mas ele não é vinculante. Então, é um parecer obrigatório e não vinculante. Ele é obrigatório porque tem que ser emitido o parecer para que seja divulgado o edital, mas ele não é vinculante porque a decisão do parecer não vincula a autoridade a qual ele se dirige. A ideia é que o artigo 53 diz, terminada a fase preparatória, vai ser encaminhado o procedimento para a elaboração de parecer jurídico. Esse parecer, ele deve elaborar o processo licitatório, apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios, jurídicos da administração. Então, para começar, é importante entender que o parecer não analisa o edital. O que a gente tem visto muitas vezes são pareceres que analisam o edital e aprovam o edital, ou rejeitam o edital, aprovam com ressalva. Na verdade, o parecer não é a mesma coisa que vai no termo de referência. O parecer, ele acontece após a fase preparatória. O parecer da sua consultoria jurídica, Então, você elaborou o ETP, só para a gente entender a fase. Elaborou o ETP, fez a pesquisa de preço, elaborou o termo de referência, minutou o edital e o contrato e encaminhou para o parecer jurídico. Então, esse parecer, como dizia a 8666, analisava o edital, a minuta do edital e do contrato. Não. O parecer analisa toda a fase preparatória. Então, o que o parecerista tem que fazer, tem que analisar? Toda a fase preparatória. Ele deve analisar o ETP, o termo de referência, a forma como foi feita a pesquisa de preço, se foi feita a pesquisa de preço, o respeito à segregação de funções. Peguei um parecer essa semana para fazer, em que tínhamos 2 servidores que estavam na fase preparatória, inclusive um deles tinha assinado a pesquisa de preço, e eles eram da equipe de apoio ao mesmo tempo do pregoeiro. Isso não pode, porque quebra a segregação de funções. Então, precisei fazer esse apontamento no parecer, essa recomendação no parecer. A ideia é que você consiga elaborar um parecer que seja uma recomendação jurídica. Então, esse parecer, ele vai analisar toda a fase preparatória e ele vai recomendar alterações, caso haja necessidade, e conserto de alguma coisa, caso haja necessidade. O parecer, ele não deve, pura e simplesmente, rejeitar, vai e volta. Não faz sentido isso. É muito comum a gente ver, esse é um erro muito comum que a gente vê. Tá? A advocacia pública, a procuradoria, recebe o processo e diz, está tudo errado, devolve. Aí volta de novo. Agora está certo, mas está errado nisso, devolve. Não faz sentido isso. O parecerista, ele não aprova ou rejeita, ele faz as recomendações. Então, o parecerista, hoje o ideal é que você tenha um parecer no qual você consiga analisar etapa por etapa, e isso faz diferença, tá? Você que quer ser consultor jurídico, assessor jurídico de um órgão público, fazer bons pareceres dá uma segurança muito grande para o gestor. Então, como raciocínio dar ao gestor a segurança, quanto mais detalhado o seu parecer for, melhor. Isso. Com certeza, essa é uma grande oportunidade mesmo, e as dificuldades na elaboração de pareceres, no processo licitatório, são muito grandes. Então, o que acontece? Você precisa oferecer o seu trabalho como assessor jurídico, ou até se você já é procurador concursado também, mostrando o respaldo que você está dando ao gestor. Então, você abre o parecer dizendo, estudo técnico preliminar, foi respeitado isso, isso, isso. No termo de referência, foi respeitado aquilo, aquilo outro.
Na pesquisa de preço também se respeitou aquilo mais e aquilo mais. Na minuta da digital, houve tal erro e tal problema. E aí, no final, você diz, portanto, recomenda-se isso, isso, isso e isso. Então, a ideia é... E, ó, não precisa voltar para mim mais, não. Cumpre as recomendações e toca seu processo. Então, a ideia, pessoal, é justamente o raciocínio de que esse parecerista, ele não é responsável pelo processo licitatório. Ele é a pessoa que vai dar o respaldo jurídico ao responsável. Então, ele vai fazer uma análise cuidadosa, apresentar as recomendações cabíveis e devolver o processo para o responsável tomar as providências que ele recomendou. Esse é o raciocínio quando você pensar num parecer jurídico. Você não pode imaginar que esse parecerista seja a pessoa responsável pelo processo. Vai, volta, não concordo, volta, discordo. Não é isso. Esse é um erro muito comum, tá? Então, é importante, no momento que você emite pareceres, que você tenha esse cuidado de analisar etapa por etapa da fase preparatória e simplesmente fazer as recomendações que você considera razoáveis, tá? Fazer um parecer de qualquer jeito, sem embasamento, sem aprofundar em cada um dos detalhes, sem ter segurança, vai gerar problema. Não só para o parecerista, como para o gestor. E aí, principalmente quando a gente está falando aqui com aqueles advogados que querem prestar o serviço de assessor jurídico, esse problema pode ser perder o seu contrato. E quando você tem os assessores jurídicos que estão perdendo seus contratos, você tem aqueles que estão ganhando seus contratos, que são aqueles que estão efetivamente fazendo da forma correta. Então, sempre que tem gente fazendo mal feito, nós temos grandes oportunidades para quem está fazendo bem feito. Então, faça bem feito, porque você vai ter grandes oportunidades de emissão de pareceres na nova lei de licitação. Valeu!